Todo mundo lembra de Toy Story como um filme sobre brinquedos que ganham vida. Mas e se eu te dissesse que Toy Story é sobre algo muito mais sombrio? Algo que a gente sente, mas não tem coragem de nomear. Toy Story é sobre a morte da nossa infância. E o mais assustador, todos nós sabemos disso, só fingimos que não. Desde criança a gente se apega a coisas simples, brinquedos, desenhos, brincadeiras. Não porque eles são apenas divertidos, mas porque eles representam algo mais profundo. Representam um tempo em que a vida era segura, leve, sem responsabilidade. Mas o tempo passa e a gente cresce. E tudo aquilo que antes era vital vira objeto velho no fundo de uma caixa. Toy Story joga isso na nossa cara e o faz sem pedir desculpas. Mostra como o mundo vai ficando cinza, como o afeto se transforma em memória e como a infância morre em silêncio. E o mais cruel é que, diferente dos brinquedos, a gente não tem a opção de permanecer onde estamos. O tempo arrasta a gente sem pedir licença. Um dia estamos falando com bonecos e no outro lidando com boletos, prazos, chefes, ansiedades, cobranças. O contraste é tão brutal que o cérebro nem dá conta. Então a gente enterra tudo, joga no porão emocional e finge que superou, mas não superou. Woody não tem medo de ser jogado fora porque é um brinquedo velho. Ele tem medo porque sabe que está sendo esquecido, porque seu sentido de existência é ligado ao amor que Andy tem por ele. Mas Andy cresce e isso mata. Mata o vínculo, mata a utilidade, mata a importância. Toy Story não é sobre bonecos. É sobre tudo aquilo que um dia nos definiu e que hoje não tem mais espaço no mundo adulto. Quem não se lembra de um brinquedo que amava e que um dia sumiu da sua vida? Ele não quebrou. Foi você que quebrou. Foi você que mudou. Foi você que matou o que aquilo significava. E quando você assiste o terceiro filme, percebe o peso dessa despedida. A caixa sendo entregue para Bonnie. Woody tentando sorrir. Andy tentando não chorar. Aquilo não é só uma cena. É um enterro. Um adeus. Uma despedida entre duas partes de uma mesma alma. Andy precisa seguir. Woody precisa ficar. Não há reconciliação possível. Não há volta. Só o vazio de quem amadureceu, mas perdeu algo essencial no processo. Crescer é um luto não declarado. A infância morre em pedaços. Primeiro a gente para de brincar com os bonecos. Depois, os desenhos animados começam a parecer bobos. Depois, as pessoas começam a exigir que você seja maduro, responsável, realista. E a gente vai enterrando parte por parte o nosso eu infantil. Mas o que ninguém fala é que esse enterro deixa um vazio. Um buraco que a vida adulta não consegue preencher. Toy Story mostra isso nos olhos dos brinquedos. Eles não envelhecem. Eles só esperam. Esperam por alguém que não volta mais. E nós somos esses alguéms. Nós somos Andy. Nós somos quem parte e nunca olha para trás. A sociedade empurra a gente para um ideal de maturidade que exclui completamente a espontaneidade da infância. Nos dizem que crescer é deixar de sonhar, deixar de imaginar, deixar de brincar. Mas será mesmo? Ou será que isso é só mais uma forma de controle, de padronização, de apagamento do que nos tornava humanos? A infância é subversiva, é criativa, é intensa e talvez por isso ela incomode tanto. Porque um adulto que preserva sua essência infantil não é facilmente manipulável. Ele questiona, ele sente, ele vê o absurdo no que os outros chamam de normal. Quantas vezes você já tentou reviver alguma coisa da sua infância e percebeu que aquilo não tinha mais gosto? Que o desenho era sem graça? Que o brinquedo não emocionava mais? Que a brincadeira parecia idiota? É porque você mudou? Mas não porque cresceu no corpo, cresceu na dor, cresceu no abandono, cresceu porque foi forçado. A infância não termina. Ela é arrancada, ela é assassinada pela pressa do mundo, pela pressão da vida, pelo medo de parecer fraco. E isso deixa marcas. Marcas que viram ansiedade, depressão, solidão. Porque um adulto que não entende sua própria dor infantil vira um adulto desconectado de si. E é isso que mais dói. Não é só perder os brinquedos. É perder quem a gente era quando brincava com eles. A criança que sorria por qualquer coisa. Que acreditava no impossível. Que chorava e 5 minutos depois já estava rindo. Essa criança não morreu. Ela foi trancada dentro de você.
E cada vez que você finge que está tudo bem, mesmo estando em frangalhos, é ela quem grita por dentro. O maior problema é que a gente cresce e finge que esquece. Finge que não sente mais falta. Finge que o que passou não importa, mas importa. Importa porque ali está a raiz de tudo. Toy Story não é um filme sobre brinquedos ganhando vida, é sobre pessoas perdendo a vida real. Perdendo o encantamento, perdendo a capacidade de se conectar sem medo. E você que está vendo esse vídeo agora, sabe do que estou falando. Sabe que não importa quantos anos você tem. Existe um pedaço de você que ainda sente saudade de quando tudo era simples. De quando você era você, sem precisar provar nada pra ninguém. Toy Story termina com Andy indo pra faculdade, deixando tudo pra trás, entregando os brinquedos como quem enterra um capítulo inteiro da própria alma. E a gente assiste isso chorando, mas dizendo que é só um filme bonito, quando na verdade é uma despedida dolorosa. É o funeral da infância que a gente nunca fez, é a carta de adeus que a gente nunca escreveu, é o luto que a gente nunca processou, e talvez seja por isso que a gente vive tão cansado, tão vazio, tão no piloto automático, porque perdemos o que nos fazia vivos e ninguém nos ensinou a lidar com isso. Então comente, me diga qual foi o momento em que você percebeu que sua infância tinha morrido, me diga se você ainda sente saudade daquele tempo em que tudo fazia sentido. Compartilhe esse vídeo com quem vive com pressa, mas carrega um vazio silencioso. Porque talvez a nossa maior rebelião seja lembrar. Lembrar do que fomos. Lembrar do que perdemos. Lembrar do que ainda podemos recuperar se tivermos coragem. Noir Analítico é sobre isso. Não sobre o que é fácil ouvir, mas sobre o que é necessário sentir. Se esse vídeo tocou você, compartilhe, comente, espalhe. Porque se a gente não falar sobre o luto da infância, ele vai continuar nos assombrando em silêncio.